voltando aqui ainda, reafirmando a questão da dimensão vibracional energética. Então, tudo isso foi esquecido a dimensão. Então, cada vez mais, a parte energética foi esquecida, principalmente com a lógica da religião, da Revolução Verde, toda essa parte, então, foi esquecida. E, na minha opinião, e é por isso que eu desenvolvi o método Bússola Verde, estou aqui trabalhando ele, para que isso seja cada vez mais possível, é a questão vibracional energética no manejo tratar a dimensão energética vibracional da lavoura do ambiente. E a radiestesia é uma ferramenta que vai possibilitar fazer o diagnóstico de como está a energia, quais pontos estão desequilibrados e como fazer esse equilíbrio. Então, na minha opinião, hoje a agricultura, eu tenho uma analogia que eu tenho feito, que a energia é igual à água, igual à chuva. A chuva, quando está normal, ninguém percebe. Ela faz a planta florir, crescer com uma maravilha. A chuva em excesso ou em falta, ela vai afetar a produção de forma significativa. Ou seja, a energia é a mesma coisa. Quando ela está em equilíbrio, você nem percebe que ela tem influência. Porque ela está em harmonia, está tudo beleza, tudo em harmonia. Porém, quando você tem um desequilíbrio nessa energia, se ela está com a energia desequilibrada, você começa a ter problema da produção. Ela começa a afetar a produção, ela vai influenciar a produção. Só que muitas vezes o pessoal... E como que vai acontecer essa influência do desequilíbrio energético? A ocorrência de pragas e doenças. Que é a forma mais expressiva, a ocorrência de pragas, doenças e problemas nutricionais. Você vai adubar, você vai controlar praga, fazer tudo, mas mesmo aplicar um produto, 2 produtos, 3 produtos e a praga continua lá, sorrindo, cada vez mais forte. Então, isso gera uma questão a pensar. Se você está usando um produto para controlar um problema físico e não está controlando, porque ele não é físico. Ele é energético. Então, o que precisa ser trabalhado é a energia do ambiente, a energia da lavoura. Não aplicar mais produtos. Ou seja, os produtos vão ser necessários? Talvez são, no momento de desequilíbrio que você está no campo físico, é necessário aplicar o produto, porque se o problema já está no físico instalado, é necessário fazer, muitas vezes, lançar mão de um produto que vai trabalhar no físico. Ao passo que você vai trabalhar a dimensão vibracional energética para equilibrar a energia para que no futuro você não tenha mais o problema de pragas e doenças. Quando acontecer um desequilíbrio, que chegar no físico, você perceber, com uma aplicação, você mate o problema no campo físico, que é a praga, e você consiga produzir de forma significativa sem utilizar os agrotóxicos, sem depender dos agrotóxicos, né? Ou seja, sem depender, ou seja, você pode até utilizar, mas não depende dele. Então, você vai dar essa liberdade. Então, a radiestesia ela vai possibilitar esse diagnóstico. Então, você vai conseguir, com a radiestesia, identificar os pontos de desequilíbrio e, a partir daí, você vai fazer o quê? Aplicar as técnicas necessárias para o equilíbrio. E quais são essas técnicas? São variadas. Cada lugar vai uma técnica diferente, uma forma diferente de trabalhar. Uma coisa que a gente tem trabalhado no método Bússola Verde é a individualização, é a análise vibracional. Cada caso, cada propriedade é uma propriedade, cada lavoura é uma lavoura. Não tem repertorização, ou seja, a repertorização é o procedimento, mas não a prática, nem qual a prática que você vai usar. Você vai fazer todo parte. O que temos no método Bússola Verde é toda uma sequência de atividades a ser feita, de passos a ser dados, mas e depois a sequência de prática que pode ser aplicada, né? Então, isso aí vai ser muito peculiar, muito particular de cada lavoura, de cada questão a ser analisada. A gente vai estar fazendo, com a radiestesia, a gente vai achar esses pontos de energias desequilibradas, vamos identificar e também com elas, vamos poder sanar essas práticas, né? Ela vai nos ajudar a sanar essas práticas através de identificação qual a prática vai ser utilizada. Então, a gente pega uma análise, um exemplo básico de como a gente pode utilizar a radiestesia aí, uma forma que a gente utiliza a radiestesia, que é a questão vamos supor, uma propriedade.
Pegou uma propriedade, vamos analisar, a taxa vibratória está baixa, então a gente vai identificar ali o que a gente precisa fazer para equilibrar a energia daquela propriedade. A gente vai identificar como que está a energia, o ponto mais desequilibrado, e a partir da radiestesia a gente vai lá e ver qual é a prática que é necessário fazer. Então a gente vai usar a acupuntura do solo, uma estaca, geopuntura, colocar uma pedra para neutralizar aquela energia de forma permanente, transmutar aquela energia, um chá, um floral, um desbloqueio, uma odometria, né, para girar o pêndulo aí, para harmonizar aquele ponto apenas, fazer a oração, fazer uma limpeza energética ali, com floral, com homeopatia, com diferentes técnicas, né? E aí depois você reavaliar como que está aquela situação, identificar quais são os produtos que é compatíveis, qual a melhor data para aplicar um produto, para fazer o plantio, para fazer uma poda, a radiestesia vai ajudar também. O horário para aplicar o produto, ela vai te ajudar também. A combinação, quais produtos combinam com aquela cultura, e é interessante, a gente pega, tem cultura. Eu meto um exemplo muito, que é aí onde que entra a questão do saber, como você ganhar tempo, né, com a radiestesia. Eu lembro muito, numa situação, estava conversando com o Anderson Pilon, lá no Encapé de Laranja da Terra, e tinha um produto biológico, à base de biológico, né, e principalmente por parte de nutrição, né, trabalhando ali um produto da parte de biológico, de nutrição ali, meio biofertilizante, vamos falar assim, no qual ele perguntando para mim, eu com a radiestesia, ele perguntando, falar, esse produto é bom? Eu falei, depende para quê. Se você me disser a cultura, eu te falo que é bom ou não. Então, ele foi falando, ó, para pepino, 10, top demais. Para inhame, bom. Para... Ele falou umas 5 culturas, para mim ficou marcante bom. E para o tomate, não aplique. Falou, de fato, mas aplicando não deu resultado nenhum. No pepino não deu resultado. Então ele só estava ali, foi interessante que eu não sabia do que ele tinha feito, eu nunca tinha visto esse produto. Eu falei, na radiestesia, eu falei, ó, o pepino é bom, o tomate é ruim. Duas culturas que foram bem destacadas. Falou, ó, de fato, a gente aplicou em várias lavouras de tomate e não deu resultado nenhum. E para o pepino era um fantástico. Então, é isso que a radiestesia vai te dar a possibilidade de identificar qual é a melhor prática que você vai utilizar naquela lavoura, qual o produto que você vai. Esse dia eu peguei um produto, apesar de ser biológico, 2 produtos que um produtor me mandou, ele queria aplicar. Um produto é fantástico, ele dá um resultado na cultura do pimentão, ele dá um resultado fantástico no controle de praga, do equilíbrio. Mas tem um que ele tem um efeito negativo muito severo para a cultura do pimentão. Ele não vai ajudar. Ele pode até controlar a praga, mas ele vai desequilibrar a lavoura. Ele vai trazer problema para a lavoura. Porque ele vai trabalhar no campo energético de forma negativa, né? Em vez de equilibrar, vai desequilibrar. Então tem um outro detalhe aí que muitas vezes que a pessoa, o produto é biológico. Mas tem um outro fator que é importante ali, principalmente quando a gente fala de utilizar extrato de planta, toda essa parte, que é as plantas que são compatíveis ou não energeticamente, que é um outro fator. Que além do efeito alelopático, você tem um efeito que são os efeitos ali adversos, um inibindo o outro, né? Energeticamente eles não têm sintonia. A gente pode estar